interesse estratégico das nossas regiões periféricas do Brasil. Ciro, seja bem-vindo a Manaus. Acho que senti um pouco do calor aí já, mesmo no ar-condicionado. É muito bom ver mais políticos de outros eixos vindo para Manaus para entender um pouco mais da realidade e estar em roda de conversa como essa. Eu tenho ouvido atentamente bastante o seu discurso, sua palestra, enfim, e baseado nas respostas dos colegas, e me assusta um pouco bastante, mais e mais um discurso onde que aponta para mais imposto, independente da fonte em relação a isso. A gente já tem aí umas necessidades básicas que são tipo os direitos sociais no artigo 6º, que é um monte ali que tem que fazer e a gente não consegue fazer bem com o dinheiro que a gente já arrecada. A CDL Jovem, nos últimos 15 anos, nos últimos 10 anos, inclusive a CDL lá de Fortaleza, ela vem fazer um trabalho bem grande chamado Dia Livre de Impostos, que é o DLI. O DLI nada mais é que um dia onde que, teoricamente, a gente deixa de pagar imposto e aí a gente consegue sobreviver. Isso começou no dia 20 de março e hoje já está no dia 28 de março. Eu queria saber uma coisa de você. Você acredita que mais imposto vai resolver o problema social e também da conjuntura total do Brasil? Ou, de alguma forma, tem como a gente reduzir os impostos para a gente sobreviver um pouco mais? Vamos raciocinar juntos. Eu não sei em que hora você entendeu que eu estou defendendo mais impostos. Eu estou defendendo outros impostos. E outros impostos não são mais? Não. Porque aqueles que eu vou cancelar, você não prestou atenção, porque eu nem sequer apresentei. Certo? Perfeito. Então, no meu projeto, preservado a Zona Franca de Manaus, eu cancelo todos os tributos sobre valor agregado e estabeleço um IVA. Isso é um livro que eu escrevi em 1994. E aí deixa eu te explicar uma coisa. Não existe almoço de graça. Isso a gente precisa aprender. Não existe almoço de graça. Então, no comércio, no varejo, vocês têm um ônus muito grande, são achacados por fiscalização nem sempre decente, tem que pagar vários custos incorrentes de planejamento tributário, uma série de coisas. Portanto, é preciso radicalizar uma mudança nisso daí. Nós estamos juntos. Mas deixa eu lhe explicar. Quem paga essa carga tributária é o consumidor. Diferente do sistema de tributos que eu proponho, que são tributações diretas sobre patrimônio e rentabilidade financeira. Isso é que é o justo no mundo. Porque sabe quanto é o IVA em média nos países? 7%. O pior IVA que eu conheço é 12%. No Brasil, a tragédia é tão grande pelo ganho de escala. O que é o ganho de escala? Se eu tenho 50% da população ganhando R$ 413 por mês, por cabeça, qual é o padrão de consumo e qual é o fato gerador que esses R$ 413 fazem para incidência no consumo? E os custos fixos do Estado Nacional Brasileiro, por exemplo, Exército, Marinha, Aeronáutica, são para todos, as estradas são para todos. Então, qual é o problema do Brasil? Você tem 50% da economia na informalidade, uma concentração de renda absolutamente selvagem e os custos fixos do Estado incidindo sobre uma minoria cada vez menor que permanece na formalidade do mercado de trabalho. Então, você tem razão, mas não tem, compreende? Você tem razão no diagnóstico, porque o peso fica muito grave. Você está carregando um preço que não é razoável. Mas a tua terapêutica de passar um dia sem pagar imposto é que nem cuspir para cima. Sabe qual é o efeito? Cai na testa. Vou te explicar por quê. Quando o Estado arrecada e gasta, e a ineficiência, a corrupção é outro assunto. Quando o Estado arrecada e gasta, e esse gasto é maior do que a arrecadação, ele incide em déficit. E ele tem que financiar esse déficit. Como é que ele financia esse déficit? Rivalizando contigo no crédito. Quem te deixa fora do crédito é o governo. Então tu não paga imposto, mas paga juro. E como na pessoa física tu gosta de juro, tu pede ao Estado para cortar as outras incidências que estão atrapalhando a tua competitividade sistêmica. Então eu tenho que te dar um juro compatível com aquilo que é ser menor do que a rentabilidade média dos negócios.
Eu tenho que te dar para poder te oferecer, te cobrar um diálogo, uma presença num diálogo de uma reforma tributária. Eu tenho que fazer com que você se sinta muito estimulado a acertar, porque eu vou te dar, como resultado disso, que a taxa de juros, desconto da tua duplicata, vai ser menor do que o teu lucro médio. Compreende? Se você vai ter uma taxa de juros menor do que a tua rentabilidade média, a cunha tributária vai perdendo perspectiva como um fator de atrapalhar mais gravemente. Agora, você acha que não pode mexer na cunha do juro e pede do poder político para estressar os custos incorrentes. Aí você mata a galinha dos ovos de ouro. Por quê? Porque o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa se afirma na renda. Então o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos deprimindo a renda e o crédito populares e estamos destruindo nosso tecido produtivo. Você compreende isso que eu estou dizendo? Então isso tudo é casado uma coisa com a outra. Por isso que não é salvador da pátria. Isso é um grande conflito que nós temos que resolver. Sabe, tem que ser, se pudesse fazer uma metáfora, assim, é um clube. Vamos nos sentar aqui. O que é que a gente quer do país? Vocês querem a BR-319? Vocês querem a renúncia fiscal de 25 bilhões para a Zona Franca de Manaus? Vai botando na conta. Vocês querem ter universidade federal? Quanto custa? Vocês querem ter um instituto de pesquisa? Bota aí quanto custa. Quer ter um Instituto Nacional de Biotecnologia ativo, não seja um prédio no elefante branco? Quanto custa? Depois faz isso para o país inteiro e faz a conta. E depois que a conta estiver feita, que eu chamo de orçamentação, vamos dividir a conta. Não é assim que a gente faz no clube? No clube a gente faz assim. Só que no clube a gente tende a ser democrático. No Brasil, como metade do povo não ganha nada, a gente tem que fazer uma conta progressiva. Percebe? Por isso que a gente precisa ter uma alíquota de imposto de renda mais progressiva, como eu criei quando eu fui ministro. Vou dar um nome aqui. O William Bonner ganha, consta, entre 800 mil e 1 milhão e 100 mil reais de salário por mês. E o Brasil permite, ele não está cometendo crime nenhum, que ele se apresente como uma pessoa jurídica. Sabe quanto é o imposto de renda dele? 15%. Eu pago 27 mil porque eu não aceito fazer empresa para fazer uma palestra, dessas que eu cobro, para poder fazer de graça para a juventude e viajar aí, para você precisar roubar nem aceitar a favor de ninguém. Então, essas coisas são assim. Não adianta tu pôr a tua oposição, está correta. Porra, imposto demais, muita confusão, muito gasto, muito acharque, muita inteligência, dificuldade. Está coberto de razão, mas tu vai ficar só do teu lado e o outro. E o outro lado. Esse é o problema do Brasil, da nação brasileira está se esgarçando. O Paulo Guedes chega a dizer que o povo brasileiro não poupa o povo pobre. Olha o que passa na cabeça de um sujeito desse. A ministra da Agricultura chegou a dizer ontem que a carne estava barata demais. Que subiu, que tinha que subir mesmo, que está barata demais. Olha a empatia desse povo. Isso aqui é uma sociedade, meu irmão. Se você acha isso no pessoal, se recate. Sabe? Se recate. Lembre que você faz parte de uma comunidade e o Estado lhe devolve ruas limpas e asfaltadas, o Estado lhe devolve a iminência. Não é? Deveria, né? Mas não acontece isso. Olha, desculpa, mas devolve sim. Podia ser muito melhor, sem nenhuma dúvida, mas devolve sim. Se você, Deus o livre, tiver necessidade de um transplante, você vai ver como ele devolve. Só quem faz transplante no Brasil é o setor público. Só quem faz transplante no Brasil é o setor público. Você paga plano de saúde e eles nunca vão te atender numa medicina de alta complexidade. É ruim? Claro que é ruim. Tem ineficiências horríveis. Mas aí a vaca pesteou de carrapato, vamos fazer o quê? Matar a vaca? Isso é que é o egoísmo no Brasil, meu irmão. Nós estamos juntos. Sabe quanto tu gasta para um carro blindado, com segurança particular no teu condomínio, para amanhã ter um filho teu sequestrado ou morto? Nós precisamos aprender. Ou o sonho da elite brasileira é comprar uma casa em Miami como o Gugu e o Silvio Santos, e não sei quem, não sei quem, não sei quem. Eu vou continuar morando aqui. Então a gente tem que atuar aqui. Aí vamos lá. Como é que a gente resolve a corrupção? Como é que a gente resolve o problema da ineficiência? Como é que a gente resolve o problema do desperdício? Isso é outro assunto. Agora, tributação progressiva são as melhores práticas internacionais. Qual parte você não ouviu? Eu acho que é a corrupção e a forma de gasto que é o problema maior. Não é mesmo. Não é não. Não é não. Você não parou um segundo para estudar isso. Quanto que é? Isso, a corrupção é um flagelo, é um câncer terminal
porque ela faz com que um jovem como você desfaça do sistema democrático inteiro por conta dessa ferida. Mas veja bem, o orçamento brasileiro, o orçamento da União Federal, com seguridade junto, são 3 trilhões de reais. Sabe quanto é que está destacado para o investimento no ano que vem? 19 bi. Se roubar tudo, isso dá 0,5% do orçamento. Opa! Qual é a corrupção? É grave, gravíssimo. Por quê? Porque você não pode pedir austeridade à comunidade, à sociedade, com desperdício, privilégio, a roubalheira. Eu falo isso porque eu não fui morar no palácio. Não fui morar no palácio. Morava numa casa alugada, fui eleito governador, resolvi continuar morando na casa alugada porque eu não queria que meus filhos crescessem. Então eu tenho uma certa moral. Nunca respondi por um mal feito. Agora, se 100% do investimento brasileiro for roubado, estamos roubando 0,5%. Sabe qual é a despesa brasileira? Metade? Juro. Mas não desculpa, Ciro, mas não é o investimento que estão roubando. Ciro. Onde é que estão roubando, meu irmão? No salário dos funcionários? Não, é direito social, está sendo roubado. Como assim? Eu vou na saúde, direito social, correto? Não é saúde? Meu irmão, peraí um pouquinho. Você... É direito social. A saúde não é um direito social? É um direito. Perfeito. Sim. Então, a sociedade, ela precisa de um hospital. Tu já parou um minutinho para estudar a orçamentação da saúde brasileira? Então me responda quanto que representa a saúde. Não, eu vou te dizer. A questão é o seguinte, eu já falei no começo, talvez você não tenha tido a oportunidade de ouvir, mas eu falei que no começo a Constituição brasileira anuncia de forma muito generosa que todo brasileiro tem direito a uma saúde pública oferecida gratuitamente pelo Estado, sem qualquer condicionalidade, em qualquer nível de complexidade. Você tem ideia de quanto custa isso? Quanto que custa, então? Quanto custa isso? Vamos tomar o sistema canadense. Isso custa mais ou menos $9.000 por pessoa ano. Brasil. Não, o Canadá, que parece, custa $9.000. O Brasil gasta $2.000 por cabeça ano. Perfeito. Isso é o dinheiro que está sendo investido, ele está sendo bem aplicado? Você quer me pegar uma caricatura e botar na minha conta? Eu já administrei o SUS. Acho que a discussão... Então eu vou dizer uma coisa para lhe chocar. Para a gente ter boa fé e discutir. Não fique zangado comigo. Não. Eu estou querendo lhe ajudar a entender o seu país. Eu também estou tentando. Que eu entenda? Então bote um número no seu raciocínio. Bote um número no seu raciocínio que me ajuda. Não quero andar dizendo bobagem. É sério? Então veja bem. Para o gasto por cabeça ano do Brasil, nosso sistema único de saúde é uma coisa absolutamente impressionante. De maravilhoso. Absolutamente extraordinário. É porque tu não morou nos Estados Unidos como eu morei. Eu não tive essa oportunidade. Pois é, eu tive. Fui com uma bolsa para lá, para Harvard, e as pessoas dos Estados Unidos foram atropeladas na rua, não querem que você chame o SAMU, porque custa $2.000. Um pobre ou classe média lá teve uma doença complexa, um câncer de pulmão no cérebro, morre, porque não tem como tratar. E aqui quem dá resolutividade a 100% da medicina de alta complexidade é o setor público. Zero. Onde é que falha? Falha na emergência, porque a televisão só mostra isso, porque você não tem a restrição de clientela, você não tem regulação, e aí a pessoa vira um ônibus, chega 50 pessoas mazeladas, os políticos do interior deixam o povo andar de moto sem coisa, você tem 80% de politraumatismo das motos, e não sei o que e tal. Aí as pessoas têm uma queixa, eu falei isso antes de você. Agora, pelo dinheiro que se aplica por cabeça e a resultante, o Brasil é um fenômeno. Ciro, eu queria te fazer uma pergunta. Quer dizer que não tem roubalheira? Muita. Muita. Agora, ao invés de ficar no difuso, aproveita e denuncia uma. Não faz não. Nunca fez nenhuma vez. Nunca fez. Nenhuma vez. Nunca fez. Porque se tiver feito, vai me dizer, eu vou lá te cumprimentar. Então, me cumprimente, Ciro, porque eu faço o meu papel aqui na cidade. Um delegado de polícia a quem você procurou? Ciro, desculpa, mas eu faço o meu papel de cidadão aqui na cidade. De falar? Não. Há 10 anos, Ciro. De falar? Sim, de falar e de denunciar. Mas qual foi o delegado de polícia a quem você deu a notícia crime, meu irmão? Não é obrigação sua, não. Ciro, desculpa, me perdoa, mas o posicionamento aqui não é criminal. O papel aqui... Desviar dinheiro é crime. Não, você está falando de eu ir na delegacia... É evidente, se você sabe disso e não denuncia, você é omisso, conivente. Não. Omisso e conivente. Eu acabei de dizer aqui que a Localiza está subtraindo, junto com os outros, as locadoras, está subtraindo. Esses caras me odeiam, me esculhambam e tal. Eu outro dia disse que o Dória recebeu não sei o que e tal, processo. Chamei o Eduardo Cunha de ladrão, processo. Chamei o Michel Temer de ladrão, processo. Eu digo aonde foi, que hora foi, a minha denúncia. Agora você, no difuso, sabe o que você faz? Você só está depreciando a democracia.
Sabe, isso é que está matando o Brasil. Porque a democracia somos nós, meu irmão. A gente começa lá no Jaraqui Valley depois. Só que não vai para você? Não, na verdade é uma pergunta para você. Desculpa, é porque eu estou querendo ajudar a pensar. Se a gente ficar repetindo esses truísmos, não dá em nada, dá, sabe o que, no Bolsonaro.